Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui, galera, vamos fazer uma parada nova, muito bacana. Nós vamos misturar jQuery, que é uma biblioteca de JavaScript, com PHP, para a gente poder fazer isso aqui, olha, uma tabela que não carrega a página. Vou dar um exemplo. Meu nome, agora eu vou botar que eu sou Luiz Eduardo, minha idade é 48 anos, eu resido em Rua Araci, 1510, casa 3, e que eu sou do 9/11 de 1970, sei lá se é essa a idade. Apesar que aqui eu percebi que está com erro, mas eu vou clicar em cadastrar e eu quero que vocês olhem que não vai carregar a página. Cliquei, pronto, a página não carregou e os dados foram inseridos em tempo real, galera. Isso é muito bacana. E se você apertar um F12, clicar aqui em qualquer lugar e você perceber que se eu digitar qualquer coisa e der um Enter, tudo se atualiza, menos a página. Então fica a experiência do usuário muito bacana. Então é isso que você vai aprender nesse vídeo e continua aí para você aprender a fazer isso. Valeu? Então tá, meus queridos, como vocês viram no início do vídeo mostrando a tabela funcionando em tempo real, vamos começar o nosso projeto. Eu prometo que eu vou tentar ser o máximo objetivo possível, lembrando que esse vídeo será bem longo, diferente dos outros, tá bom? Então já criei uma pasta chamada jQuery, vou botar cmd e vou digitar code espaço ponto para poder abrir o nosso Visual Studio já direto nessa pasta. Posso fechar o nosso cmd aqui, tá? Logo de cara eu vou criar o nosso conexão.php. Tem agora nenhuma novidade, vamos criar o nosso PDO bonitinho, que é um new PDO, MySQL, hostname igual local, host, dbname igual jQuery, root e vazio. Essa é a nossa chave de ignição do nosso motor, que vai ser o nosso banco de dados lá, tá bom? Então já criei aqui uma tabela chamada cadastro, dentro de um banco de dados chamado jQuery, um database, né? E vai ter nome, idade, endereço e data de nascimento, tá? Então a nossa conexão já foi feita, eu vou criar o nosso index.php, que vai ter o bootstrap, vou chamar isso aqui de tabela Ajax, PTBR. E por que tabela Ajax? Porque a gente vai estar utilizando o Ajax do jQuery para poder estar fazendo tudo isso. Vou apagar esses comentários aqui. Apagar esses comentários. No nosso main estará o nosso include do tabelas.php, que é o que a gente vai criar. Aqui vai ficar os nossos estilos. Deixa eu apagar isso aqui também, isso aqui também. Vamos criar agora o nosso tabelas.php. Tá? Então já existe o nosso tabelas. E vamos fazer a mágica acontecer. Tá tudo aqui em CDN, mas a gente pode melhorar isso aqui e fazer algo muito mais profissional, evitando problema com atualizações nos repositórios, enfim. Então vamos criar aqui o seguinte, vou apertar o Ctrl e vou clicar no primeiro link. Ele vai redirecionar a gente para essa página. Eu vou copiar esse caminho aqui, ó, CSS Bootstrap. Vou criar um novo arquivo, vou colar. Vou pegar todo esse código e vou colar aqui. Então a parte do CSS do Bootstrap já copiamos. Posso vir aqui então, apagar até essa parte. E essa outra parte aqui eu deleto. Então aqui a gente vai lá e alinha tudo. Tá? Já reduzi o código pra caramba. Aqui em cima também eu posso fazer isso aqui. Nesse JavaScript irei fazer a mesma coisa. Vou copiar o nome. Ó. Vou criar aqui o JavaScript /poppers. Aí eu vou lá, copio isso aqui, colo aqui também. -1. Voltamos lá no nosso código lá. Posso deletar também. Então, vou botar um JS barra aqui. Apago essa outra parte aqui também. E faço o mesmo com esse outro aqui. Copio. Cola aqui dentro. Copio esse código, cola aqui dentro. E vou lá e retiro todo esse comando aqui. Tá? Nós já reduzimos a pampas o nosso código aqui. E se eles atualizarem qualquer coisa lá, não interessa. Está no nosso champ, está na nossa máquina. Nada vai ser modificado. Tá tudo aqui para todo sempre. Beleza? Então a gente já fez a parte do Bootstrap. E lá nas tabelas nós vamos importar o nosso jQuery. Vamos lá, deixa eu fechar aqui, abrir aqui, vou digitar jQuery. Nós temos aqui a página principal dele e nós temos o código dele também, tá? A gente pode copiar aqui, copiar o nome jQuery, opa, aqui, copiei. Vou aqui adicionar o nome e vou copiar todo esse código também, vou colar aqui.
E lá nas nossas tabelas a gente faz... no caso eu vou nem... script, eu ia editar errado. Script crc js barra jcarry. Tá bom? Então já temos o nosso jcarry funcionando na nossa tabela. Nós já podemos criar também o nosso formulário, porque até então, se a gente acessar o localhost e clicarmos em jcarry, nada tem, né? A não ser a tabela Ajax. E beleza, já estamos com os dados importados, agora mão na massa. Vamos criar aqui uma div do tipo container, onde terá um form, que não terá um action, mas sim um ID, que se chamará form também. E nós teremos aqui o que? Inputs, né? Input do tipo form control, autocomplete off e placeholder digite um nome. Beleza, vou fazer isso aqui, porque nós temos outros, né? Nós temos idade, digite sua idade, digite seu nome. Eu vou deixar aqui como number, tá? O outro é o que mesmo? É endereço. Digite seu endereço. Text também. E o último é data de nascimento. Digite sua... como é que é? Na verdade, eu nem preciso botar placeholder, porque isso aqui vai ser do tipo date. Né? Tipo date, deixa eu atualizar aqui como é que tá ficando. É do tipo date, então é bem óbvio, né? No caso, eu só precisaria que tivesse um label, talvez, né? Um label date nice. Data de nascimento. 2 pontos. Cadê? Ah, tá. Apareceu. Tá, assim fica mais interessante. Então, esse meu form, eu posso dar um class. Falar que ele é um deflex. Que ele tem um espaço de cada um de 3. Assim fica bem melhor. Posso dar aqui um mt5. Para ele se afastar um pouco. Tá, show. Digite seu nome, sua idade, seu endereço e sua data de nascimento. Tudo bem bonitinho. Então, aqui no input do nome. Então, ele terá um name chamado nome. Ele também precisa ter um ID chamado nome. Idade, mesma coisa. Terá um ID chamado idade e um name chamado idade. Endereço, ID, endereco e um name, endereco. E por último, ID, data nice e o name, data nice. E agora nenhum mistério, nós criamos o nosso formulário. Agora fazer o input do tipo submit, que vai ter um valor de cadastrar. Ele será um class botão pequeno, botão primary, o azulzinho, né? O botão azulzinho, show. Se eu clicar aqui, ele tem que atualizar com os dados sendo passados, show. Só que é isso que a gente vai evitar, que ele atualize, né? A gente quer algo dinâmico. Então, nome, idade, pá, show. E logo após esse div, nós teremos um outro div. Container também, que terá uma table do tipo table. Terá um thead com ths. Só que esses ths também precisam ser de nome, idade, endereço e data nice. Oh, shit. Tá, beleza. E no table eu quero um class table dark, né? Vamos ver como é que tá ficando. Muito bacana. Deixa eu dar um espaço aqui, que isso aqui tá igual a minha cara. Ótimo, tá. Ok. E nós temos que criar um tbody. Só que esse tbody só terá um ID, que se chamará tbody. Tá bom? Então até aqui, nenhuma novidade, tá? Nós fizemos até agora a parte do HTML, fizemos pouquíssimo PHP e JavaScript, tá bom? Então, para a gente estar entrando na nossa questão de automatização, como é que é? Automatização não, esqueci o nome que eu ia falar. Atualização em tempo real, né? Eu preciso que tenha funções.php para a gente estar chamando essas funções por debaixo dos panos, tá? Não repara a minha dicção não, tá bom? Beleza, temos aqui o include sendo feito, a tabela está sendo chamada. Logo após tudo isso, vamos criar o nosso primeiro script,
que vai ser o quê? Ele será uma função, function getDados, tá bom? Essa função getDados, a gente precisa chamar o Ajax agora. Se você tiver muita dúvida, mesmo vendo o vídeo, eu te convido a acessar o site do jQuery, clicar em API Documentation. Ele demora para carregar porque é muita coisa, tá? Não é minha internet. É porque se eu for testar a internet aqui, o pai é chato, tá? O pai é chato, o pai é um nojo, tá? Enfim, chegando aqui, você pode dar um Ctrl F, digita JSON, e você vai encontrar o jQuery, onde você vai pegar a documentação e você vai entender como ele funciona. Olha lá, isso aqui é um Ajax que vai fazer por debaixo dos panos. Você pode fazer mais implementações desse jeito. E é desse jeito aqui que a gente vai fazer a implementação, tá bom? Vai ser bem bacana. Vamos fazer junto, galera. Tá bom, chegando aqui no getDados, eu preciso, como eu fiz lá, como eu mostrei na documentação, $.getJSON. Escrevi errado de novo. JSON. Opa. É tudo em caps, tá? Tudo em maiúsculo. Aqui eu falo qual arquivo ele vai acessar. Então nós temos lá o funcões.php. Show, bacana. Até agora nem mandou de cabeça. Vírgula e vamos passar parâmetros, tá? Abre chaves e passa parâmetros. Qual parâmetros? Vou passar E de evento. 2 pontos. Qual evento? getDados. Esse é o nome que eu escolhi, valeu? Poderia ser qualquer coisa mesmo. Enfim, eu vou chamar de getDados. Para a semântica ser boa, né? Função getDados executa o quê? O parâmetro getDados. Após feito isso, se eu tivesse outro parâmetro, era só botar vírgula. Não tem, eu só mantenho. Então eu vou lá, passo para minha parte das minhas chaves, né? Aqui, boto uma vírgula e eu quero que, se for sucesso, como ele me diz aqui, ó, deixa eu apagar. Depois que você fecha, ele espera que você passe o sucesso. Logo depois, já lá. Succeeds. Eu quero passar aqui algo que aconteça numa função. Então eu digito function, abro, e ele espera uma data. Então eu vou digitar aqui data. Poderia ser qualquer coisa, mas eu vou digitar data. Então uma function data que vai executar alguma coisa após ter dado o sucesso. E o meu sucesso será o quê? Eu esqueci da vírgula aqui, tá bom? Senão ele tá dando esse erro aqui porque eu não tinha posto a vírgula. Feito isso, eu posso falar para ele o seguinte: eu quero pegar esse tbody porque é nele que a gente vai mexer. Então, no JavaScript, eu posso utilizar var por uma variável, eu posso utilizar let por uma variável que vai ficar alterando seu valor sempre no mesmo nome, ou posso criar uma constante, que é algo que eu quero que ele pegue naquele exato momento, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou criar uma constante desse tbody. E como que a gente faz isso? A gente chama o $, a gente abre parênteses, abre o aspas duplas, e a gente chama o que é, se é classe, se é um ID. No caso, a gente tem um ID. Então é cerquilha, hashtag, jogo da velha, seja o que for, tbody. Então aqui eu estou falando para ele o seguinte: eu quero que uma constante, qual é o nome da constante? A constante tbody, receba o que está vindo através desse ID aqui, tá bom? É mais ou menos aquele código, né, que era document.getElementById tbody. Lembra disso? Ao invés de fazer isso, no Ajax, no jQuery, a gente faz dessa forma, tá? Então, posso apagar aqui. Nós já temos a nossa constante tbody e nela a gente vai trabalhar. Como? Eu quero que toda vez que eu chame essa função, eu quero que o tbody esteja vazio. Então eu faço um tbody.empty, que também é uma função jQuery, tá? Você bota o mouse em cima, ele diz que é uma função, é um método do jQuery. Beleza, depois que eu digo que ele está vazio, agora eu posso trabalhar com os dados que eu vou receber nessa função. Então eu posso descer aqui um pouquinho e falar para ele o quê? Eu quero que ele pegue a data e faça um for each, tá? Para mim. E como é que vai funcionar esse for each? Eu quero que para cada item que existe nesse for each, ele execute alguma coisa. Isso aqui é uma arrow function, tá? É uma função que a gente passa sem utilizar nomes, tá? Então a gente bota sinal de igual e sinal de maior que. Então para cada item, que é um parâmetro que eu estou passando, eu quero que aconteça alguma coisa. O quê? Primeiro eu preciso que dentro do meu tbody tenha um tr e depois que ele tenha td com algum valor, né? É assim que funciona uma tabela. Então aqui embaixo eu vou fazer isso agora. Eu vou criar uma outra constante que vai se chamar td, ou melhor, tr, que é o primeiro que a gente cria, tá? E o que ele é? Vou passar que ele é exatamente isso aqui. O tr é dessa forma, né? Como eu fiz aqui em cima. E beleza, eu criei uma constante que recebe aquele valor. Bacana. E o que eu quero fazer nesse valor? Então eu vou chamar tr.append, né? Append é a parte de inserir, né? Insira algo nesse tr, né? Que seria o quê, né? Seria um outro valor, que é o nosso td, que nem eu mostrei aqui em cima. A gente cria um tr e depois cria um td. Ao invés de eu estar digitando
Eu estou falando para ele como que faz. Então ele vai fazer aqui para mim. Insira no TR, que é esse TR aqui, esse valor. E dentro dele, eu quero que você coloque um texto. O quê? Ponto text. O quê? O que você quer que eu coloque dentro dele? Eu quero que você coloque o item. Tá, mas o item o quê? O que é o nosso banco de dados? É um nome. Então eu quero que no primeiro seja item nome. Vou copiar aqui isso aqui. E agora eu quero que no próximo seja o quê? Idade. No próximo seja endereço. E no próximo seja data nice. Tá bom, Vilares. Falou pra caraca. Não entendi nada. Calma, meu amigo. Pega lá teu copinho de água. Bebe um pouquinho de água e volta pra cá. Que tu vai entender já já. Do mesmo jeito que a gente faz no PHP, de passar o nome do valor que vem no banco de dados, a gente está passando por aqui. Só que você vai entender já já. Não criamos pânico, tá bom? Então tá. Então, só para recapitular, nós fizemos aqui esses dados serem inseridos dentro de TR, tá? E depois que ele insere tudo isso no TR, o que a gente faz? A gente pega o tbody, né? Tbody, e manda ele inserir o que nele? A gente manda ele inserir o TR. Porque a gente já construiu ele aqui, já disse tudo que vai ter nele, agora eu quero que ele entra no tbody. Pronto, perfeito. Zero mistério, coisa linda. E para encerrar com chave de ouro, a gente precisa entender onde a função termina. Ela começa nessa parte aqui azul, termina nessa parte azul. Então, se o final já é esse parêntese, eu posso botar uma vírgula aqui e falar que o que vai ser trabalhado, né, o resultado final vai ser do tipo JSON. Pronto. Coisa linda. Então, nós temos uma função getDados, que é essas chaves com a última chaves, e a nossa parte do getJSON vem até essa parte do JSON aqui. Tanto que quando eu boto o mouse aqui no parênteses, acende esse parênteses aqui. Então, se eu deletasse tudo isso aqui, ó, você consegue ver que esse JSON não deu erro porque ele pertence a isso aqui, tá bom? Então, até agora nenhum mistério, tá? Isso aí, esses códigos vão estar na descrição para você baixar, dar uma estudada, tá? Não cria pânico, fica bem tranquilo que a gente vai aprender tudo isso junto, já é, meu nobre? Beleza, feito isso aqui, a gente já não tem mais dor de cabeça nessa parte, a gente agora vai para a parte do PHP, né? Porque a gente está passando os parâmetros para as funções, mas não tem nada guardando a gente lá. Então a gente chega lá no nosso PHP boladão, a gente vai fazer o nosso require do quê? Da nossa conexão, né? Senão a gente não consegue usar. Beleza? Logo de cara do Go, a gente vai fazer o seguinte: if e7, e7, o quê? O nosso request do tipo E. Eu quero saber se existe algum parâmetro E sendo passado. Se existe, por favor, variável E receba esse valor do request do parâmetro E. Tá? Então, se existe, eu quero que ele venha para cá. Logo após existir, eu quero que seja feito um switch. Um switch do quê? Desse E. Para quê? Para verificar o que está acontecendo aqui. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui. O que vem para cá. Então, case, caso o valor de E seja get dados, dois pontos, eu quero que ele execute uma função. Get dados. Get dados. E depois ele termina isso aqui. Tá? Faltou o ponto e vírgula aqui. Beleza? Ele está me dando erro porque eu não queria essa função. A gente vai criar aqui fora. Function get dados, tá? Beleza. Perfeito, coisa linda. Então, se a gente passar essa função na variável E, ele recebe aqui, ele verifica se E se chama getDados e executa a função. É assim que a gente vai estar chamando as coisas, beleza? Então, vamos criar nossa função aqui agora. Nós temos lá na conexão uma variável chamada PDO. Como eu estou dentro de uma função, para eu acessar uma função externa, eu preciso chamar o global PDO. Eu estou falando que esse PDO ele vai vir de fora, beleza? Então vamos criar aqui um SQL bonitinho chamado select, né? Select tudo de cadastro, beleza? Depois disso eu quero que você faça um PDO, que seria um query do que? Do nosso SQL. Só que esse PDO eu quero que ele seja um statement, né? Então eu passo ele para lá. E eu quero que o resultado seja um statement fetch all PDO fetch a sock. Lembrando que todo fetch sempre é um array. Sempre será um array. Então eu preciso no final de tudo fazer um echo JSON encode do que? Do resultado. Tá bom, Bilares, mas por que você está transformando a saída em JSON? Porque a gente aguarda um retorno do tipo JSON. E não adianta só eu mandar ele imprimir JSON. Eu preciso que também meu cabeçalho, né? O meu header
seja um content type application /json, tá bom? E aí fica tudo bonito, ninguém sai chorando nessa brincadeira. Então nós temos aqui o getDados, vamos ver se está funcionando. Porque até agora eu criei a função, eu posso vir aqui embaixo e botar um console.log data, para a gente ver no terminal o que está vindo de data. E a gente faz uma outra parada também. Essa função getDados só é executada se a gente chamar. Ela não é chamada de forma automática. E como é que a gente faz para ele ser chamado de forma automática? A gente abre o dólar, a gente abre parênteses, chama o document, que é a página, ponto ready, né? Se a página estiver pronta, a gente abre parênteses, a gente chama uma function, não vou passar nome nenhum, porém a gente chama uma função. Qual função? É a getDados, beleza? Então, assim que a página for carregada, estiver tudo carregado, ele executa o getDados. Vamos voltar para cá, vamos para a tabela, vou dar um F5. Se eu apertar F12, nós temos aqui um array vazio, porque é o que está vindo para a gente no console log, tá? Dessa função aqui. Então, nós estamos tendo aqui uma saída desse resultado através do parâmetro, e ele está vindo para cá totalmente bonitinho, tá? Tá tudo funcionando perfeitamente. Apesar que aqui agora apareceu da forma correta, tá? Que é para ser em parênteses, né? Não era para estar escrito só array, mas enfim, tá retornando pra gente bonitinho. Fizemos a parte de puxar os dados, porém a gente também precisa fazer a parte de inserir os dados. Então vou criar uma outra função aqui, function setDados. Olha que semântica boa. A gente abre parênteses e do mesmo jeito que a gente fez o outro, a gente vai fazer agora, só que a gente precisa passar o que vai estar entrando lá. Então, vou criar uma const nome, eu vou criar uma const idade, eu vou criar uma const endereço e vou criar uma const data nice. Da onde vai vir o nome? Se nós olharmos lá em cima, todos possuem ID. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Nome igual dólar, abre parênteses, abre aspas duplas, chama cerquilha, pois é um ID, nome, beleza? Mesma coisa por debaixo. Então, vou copiar aqui. Dar um espaço aqui. Opa, aqui, aqui, aqui. Vou dar um espaço. Colei. E vou só mudar. Idade. Endereço. Data nice. Beleza. Todos os dados que forem mandados por lá vão estar aqui. Mas você deve estar se perguntando, tá bom, como é que ele sabe que o formulário vai passar esses dados? Calma que a gente vai chegar lá. Para a gente já prevenir qualquer erro, a gente vai criar uma outra função também aqui embaixo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a mesma função ali do document, ponto, só que agora o nosso ready, ele vai ter uma outra parada. Eu posso colocar até aqui dentro também, tá? Não precisa ser ali fora, não, vou colocar aqui dentro também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que aquele meu form, ó como é que a gente chama aqui. Aquele meu form é com F maiúsculo, lembra? Aqui em cima a gente criou um ID pro form com F maiúsculo. Eu quero que aquele meu form, assim que o quê? Assim que algo acontecer. O que acontece no formulário? Existe um botão de submit. Então, assim que for submetido, assim que apertar o botão submit, vou dar uma vírgula, eu quero que aconteça uma função. E essa função espera um evento. Então, vou chamar de abro minhas chaves, e o que eu quero que esse evento faça? Eu quero que o evento ele seja um prevent default. O que é o prevent default? Ele não deixa a página atualizar, tá bom? E depois que ele prevenir isso, eu quero que ele sim execute a minha função setDados. SetDados. Então a gente vai ter uma coisa acontecendo em tempo real, onde a página não atualiza, e ele executa outra função. E além dele verificar isso, assim que a página for carregada, ele também faz o nosso getDados. Coisa linda, Jesus. Beleza, chegamos aqui em cima, vamos dar continuidade ao nosso código, que agora é o seguinte. Já que a gente fez o get para pegar, agora a gente faz um post, né? Para enviar. Então, $.post. Aqui eu não preciso falar que é JSON, tá? Porque eu já estou passando como post. Então, vou abrir aqui um funcões.php, vírgula, nós damos um espaço. O mesmo padrão, tá? Abre chaves, dois pontos, e eu vou chamar de setDados, beleza? Só que além de agora passar o nome, a gente vai passar todas essas variáveis. Então, eu vou passar aqui nome, dois pontos, nome, tá? Esse nome é o nome do parâmetro. Esse nome é o constante lá de cima, tá? Não confunda. Então, parâmetro idade, dois pontos, variável idade. Parâmetro endereço, dois pontos, variável endereço. Vírgula. E por último,
parâmetro data nice, 2 pontos, variável data nice. Tá bom? Existe diferença entre parâmetro e variável, tá? Feito isso aqui, a gente pode adicionar a vírgula, chamar um function, e nesse function a gente também espera uma data. Sempre iremos esperar uma data, beleza? E o que nós vamos fazer nessa função? Eu vou dar um console log para a gente poder ver o que está sendo passado lá, tá? Então vou dar um console log de data, só para a gente ver o que está sendo passado. E nós vamos fazer o seguinte. Lá no PHP eu vou retornar uma mensagem. E aqui a gente verifica. Eu posso fazer o seguinte. If data.success, né, que eu vou chamar de sucesso quando eu for passar de volta para cá. Se for sucesso, eu quero que ele faça um alert no JavaScript falando dados cadastrados com sucesso. Olha que bacana. E depois desse alert, eu mando ele apagar tudo que está lá. Então eu faço $1, chamo de novo o nosso form, né, que é F maiúsculo, form. Só que aí tem uma parada interessante. Eu preciso chamar ele na primeira posição e digitar ponto reset, né, que aqui, opa, é reset, né, rest não, é reset, beleza? Que aqui eu vou fazer ele resetar tudo que está no nosso form, porque senão os dados vão ficar lá. A gente vai apertar Enter e vai ficar tudo preenchido lá. Vocês vão ver na prática. Então aqui eu deixo esse ponto reset e eu mando ele fazer o get dados agora. Porque depois que ele cadastrar, eu quero que ele atualize o que cadastrou, para não ter que apertar F5. E caso ao contrário, né, else, se der um erro, eu quero que ele faça um alert falando erro ao cadastrar. Só que esse que é o legal. Esse erro, eu poderia botar ele para exibir se eu passasse algum parâmetro lá em cima, mas eu quero só o sucesso mesmo, tá? É só isso que me importa. E lá no final, depois daquele da minha finalização, antes do meu parênteses, eu também boto vírgula e passo o JSON, tá? Sempre nesse padrão. A gente não pode perder essa semântica. Então nós temos aqui o get e nós temos aqui o nosso post. E vamos lá no nosso function e vamos criar o próximo agora. Eu vou repetir isso aqui. Agora, caso seja um set dados, né? Vamos criar a nossa function set dados. Tá bom? Vamos criar aqui o global do nosso PDO, também sendo passado. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um SQL, que é igual ao quê? Insert int. Nós vamos pegar já aqui logo do SQL aqui, olha. Já pega tudo pronto, ó. Insert. Já deu tudo aqui pra gente. A gente copia, pego aqui, cola aqui, insert int. Deixa eu dar um Alt Z para quebrar a linha. No caso, a gente só não vai passar o ID, né? Mas o resto a gente passa. Os valores. Ó, eu vou fazer diferente. Eu vou passar aqui assim, dessa forma. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Você já vai entender o que está acontecendo. Dessa forma, a gente vai prevenir SQL injection. Vou descer aqui, vou chamar o statement igual PDO faz um prepare do que? Do SQL. Ponto. Statement bind parâmetro. Primeiro parâmetro, a gente vai passar request do tipo nome. Ponto e vírgula, tá? Parâmetro 1, que é essa primeira interrogação, a gente vai passar o valor nome. Deixa eu repetir isso aqui. Sai da frente aqui, 2, 3, 4. O segundo vai ser idade, o segundo vai ser endereço e o outro vai ser data nice, tá bom? E por último a gente vai ter statement execute, que é isso aqui, e pode ser agora vamos ter aqui o resultado, result, igual o quê? Na verdade já posso dar um eco aqui, depois que executar. Echo JSON encode o quê? Success, 2 pontos, opa. Success, 2 pontos, o quê? O statement. Opa, na verdade aqui é igual. Assim. Já tava até errando o caminho já, tá?
E se eu fosse passar um outro valor, era só botar vírgula, mas eu vou deixar só desse jeito. Porque a gente está esperando o sucesso. Se o sucesso vier, eu quero que ele venha dessa forma. Beleza, e agora a gente vai verificar isso aqui acontecendo, tá? Vamos testar, vamos ver se tá tudo ok. Deixa eu voltar para cá, deixa eu atualizar. Digite seu nome. Jonatas, idade, 29, endereço. Eu vou botar, sei lá, AV, doutor, Inácio, opa, Inácio, 15, 501, sei lá. Data de nascimento eu vou botar qualquer coisa aqui. Botei agora de 95. Cadastrei. Cliquei em cadastrar, vou apertar F12. Opa. E vamos ver o que ele deu aqui, ó. Ele deu Uncount Range Error. Ele disse que o tamanho excedeu. Vamos tentar entender o que houve aqui nessa nossa função. Entendi, galera, achei o erro aqui. Vamos lá. Vocês vão precisar ajeitar isso aqui junto comigo. Nessa parte do append, né? O que aconteceu aqui? Eu não percebi, eu tava botando o append fechando aqui. E não é, ele tem que pegar tudo, tá? Ele tem que ficar exatamente assim. Antes, ele estava fechando aqui, ó. Ele estava fechando aqui e o texto ficando de fora, tá? Por isso que estava dando esse erro também. Então, vocês corrijam essa parte aqui. O append tem que pegar todo esse dado aqui. E outra, aqui em cima na constante, eu esqueci que é ponto .vol, tá? A gente tem que pegar o valor digitado. Não pegar todos os dados escritos, né, no HTML. Então temos que digitar um ponto .val aqui, que a gente quer o valor da constante. Por isso que eu tava falando besteira ali naquela hora daquele erro ali, beleza? Então a gente volta aqui, deixa eu atualizar, vou botar de novo aqui, meu nome é Jonatas, idade 29, endereço Doutor Carvalhais, assim, número 770 911 95. Cadastrar. Cadastrei. Dados cadastrado com sucesso. Eu vou clicar em OK e olha isso aqui, galera. No mesmo momento, ele já retornou pra gente. Ele já fez toda a parada aqui. No caso, ele tá dando um erro aqui na data de nascimento por causa do meu banco de dados aqui. Eu não coloquei a estrutura correta aqui. Eu botei como varchar, tá? E era pra ser... Deixa eu alterar aqui, cadê? No lápis, alterar. Eu preciso mudar para date. Vou apagar essa aqui. Atualizei. Agora, quando eu for lançar, ele vai retornar. Então, olha só que bacana. Ele trouxe o sucesso pra gente. Eu não dei um console log, ele falou que foi um sucesso objetivo. E ele executou lá, ó. Trouxe pra gente. Vou tirar os console logs agora, porque eu não quero mais console logs, tá bom? Eu vou retirar também o alert. Eu não quero ver alert. Tirei daqui. Tem outro console log aqui? Tem aqui também. Beleza, tiramos o console log. Vou atualizar aqui. E vou criar um outro nome. Vou criar aqui Cláudio, idade 22, endereço Rua da Abobrinha, 501. Ele nasceu 15/11 de 2002, sei lá. Enfim, vou clicar em cadastrar e pronto, galera. Olha que bacana. Em nenhum momento a página recarrega. Então nós temos aqui uma tabela, um exemplo, utilizando o nosso Ajax, o nosso jQuery, que é a nossa biblioteca, né? A gente pode cadastrar tudo, ó. Tudo. No caso, a data de nascimento ainda está errada, tá? Calma aí, tem alguma coisa aqui no formulário e a data não está indo. Data nice, funções, data nice. Por que a função não está indo? Data nice. Eu não tô mandando data nice, cadê? Data nice ID name da... aqui ó. Erro de digitação, beleza? Deixa eu apagar aqui, pronto. É data nice, tava mice com M. Agora atualizei aqui, deu um F5. Luísa, 26 anos, Rua 2 de Vila Norma, 22 de janeiro de 1999. Nem sei se é 26 anos, mas enfim, cadastrei. Pronto. Agora ele só deu erro por causa do formato da data, tá? Mas enfim, está funcionando. A gente não tem um refresh. Inclusive, como botei nulo, se eu botar qualquer nome, tipo Cosme, e botar para cadastrar, ele já vai cadastrar, porque eu disse que se não enviasse nada, poderia ir nulo no lugar, beleza? Então, esse código eu vou deixar, tá, na descrição para você dar uma estudada, para você dar uma olhada de como que funciona. E eu desafio você a criar sua própria tabela
com seus próprios nomes, pode ser uma tabela de lista de compra, pode ser qualquer coisa, mas seria bom que você praticasse essas questões do Ajax, passando as funções para cá e elas sendo executadas e trazendo uma resposta pra gente aqui, tá bom? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sei que foi um vídeo longo, mas pode ter certeza que vai te ajudar bastante a desenvolver novas soluções no ambiente de trabalho ou até mesmo para você mesmo, tá bom? Então é isso aí. Valeu, até a próxima e fiquem bem.